Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês, então, a respeito do sono e a ansiedade, né? Como é que a gente pode melhorar o nosso sono quando a gente é uma pessoa um pouco mais ansiosa, quando a gente tem a ansiedade um pouco mais elevada? Então, eu vim aqui trazer 9 dicas para melhorar o nosso sono, tá? Pra gente poder ter uma noite mais tranquila de sono. Então, a primeira dica é ir diminuindo as luzes do ambiente. Então, bom, se eu pretendo, sei lá, dormir às 11 horas, para que eu possa ir diminuindo as luzes do meu ambiente já pelo menos uma hora antes, né? Então, às 10 horas, para que eu possa já começar a diminuir as luzes do meu ambiente. Se eu tô num quarto todo iluminado, né? Luz do quarto ligada, às vezes eu tenho uma lamparina, celular, notebook, televisão, tudo isso causa muita luz. Então, especialmente as luzes do celular, televisão, notebook, que são as luzes mais fortes, as luzes brancas que a gente chama, né? Então, elas nos causam muito mais dificuldade para dormir. Elas nos causam elas nos ligam, né? Então, para que a gente possa estar diminuindo essas luzes, desligar o celular, desligar o notebook um tempo antes, né? E desligando, apagando um pouco essas luzes para o nosso cérebro, para o nosso corpo entender que tá de noite, tá? Junto com isso, a nossa segunda dica é ir diminuindo o nosso ritmo e desacelerando um pouquinho. A gente vem num ritmo muito acelerado no nosso dia a dia, então a gente precisa ir desacelerando, né? Desacelerando o nosso corpo, desacelerando os nossos pensamentos, ir desacelerando, né? Então, atividade física é uma prática muito bacana, mas que a gente talvez possa tá fazendo ela não tão perto da noite, porque isso nos acelera, né? Então, ir buscando atividades que baixem um pouco esse nosso ritmo para que a gente possa ir desacelerando, certo? Procurar atividades que nos acalmem. Então, quem gosta de ler, procura uma atividade, uma leitura. Quem gosta de uma meditação, procura uma meditação. Atividades que vão baixando o seu ritmo, tá? A terceira dica é um ambiente propício para isso. O que é um ambiente propício para o sono, né? Um ambiente silencioso, um ambiente mais escuro, como a gente falou, um ambiente mais fresco, né? O nosso corpo ele precisa esfriar um pouquinho para a gente relaxar. Então, se o ambiente for mais fresco, é bacana, sei lá, ligar um ventilador, ar-condicionado para deixar uma temperatura mais ambiente, se for num local muito quente, né, uma cidade, um estado muito quente. Baixar as luzes, como a gente já falou, um ambiente mais escuro. Se tem um ambiente mais claro, né, por algum motivo, luzes de fora acabam vindo pro teu quarto, que tu possa estar fechando cortina, colocando alguma coisa no teu olho para propiciar essa escuridão, né? E um ambiente mais silencioso, o mais silencioso possível. Às vezes é necessário também, às vezes tem os sons de fora, né? Que a gente possa estar utilizando aqueles tapa-ouvido, né? Para estar amenizando esses sons que vêm de fora também. É muito importante, tá? A quarta dica é com relação a evitar o consumo de substâncias que alterem o nosso sono. Por exemplo, café, por exemplo, álcool, né? O café é excitatório, então ele nos ativa. E o álcool, ele é depreciativo, então, na verdade, ele tenderia a nos colocar para baixo, mas ambos os
essas duas substâncias, né, elas prejudicam muito o nosso sono. Então, o álcool, por mais que ele deprima o nosso sistema nervoso, como a gente chama, né, ele dá uma apagada no nosso sistema nervoso, a gente vai meio que desmaiar, assim, entre aspas, mas não vai ser um sono com qualidade. A gente vai apagar, mas não vai ser um sono com qualidade. Então, é importante diminuir o consumo desses tipos de substâncias que podem alterar o nosso sono, tá? Então, é muito importante entender isso para diminuir isso, tá? O sexto é a questão do acordar muito durante a noite. Se tu percebe que tu é uma pessoa que acorda muito durante a noite, é importante entender o que está acontecendo que tu acorda muito durante a noite. E muitas vezes quem acorda durante a noite acaba tendo dificuldades para dormir. E isso muitas vezes se dá porque tu acorda, sei lá, tu vai no banheiro e tu liga a luz aqui, tu liga a luz lá, e tu vai mostrando pro teu corpo essa luz e vai fazendo com que o teu corpo ache que já tá dia, porque tá em contato com a luz, né? E o nosso corpo, ele entende que se tá em contato com a luz, é dia. Então, é muito importante que, se tu vai no banheiro, por exemplo, não pega celular, liga o mínimo possível de luzes, não fica se distraindo com outras coisas, porque tu vai se acordar. E é muito mais difícil voltar pro teu sono, né? A sétima dica é com relação a mostrar pro teu corpo quando que é dia e quando que é noite, que é mais ou menos nesse sentido que eu tava falando, né? O teu corpo, ele entende o que tu mostra pra ele. Então, se tu tá mostrando que tem muita luz e tal, o teu corpo vai entender que é dia. Se tu mostra que tá escuro, que é um ambiente mais silencioso e tal, ele vai entender que é noite. Então, assim como a gente tá falando pra mostrar pro teu corpo que é noite, silenciar, acalmar, escurecer um pouco o ambiente, é importante tu mostrar quando que é dia. Então, se expor ao sol o máximo que for possível, né? Pro teu corpo ir entendendo, opa, é dia, opa, é noite, né? Para que ele possa estar entendendo tudo isso. É muito importante também esses passos, tá? A oitava dica é dar prioridade ao seu sono. O que é isso? Muitas vezes a gente dá prioridade para várias outras coisas que não o nosso sono. Então, priorizem o sono de vocês. O sono de vocês é muito importante. Às vezes a gente pensa, né? Eu não consegui dormir muito bem durante a semana, dormir, sei lá, 4 horas, 3 horas. No final de semana eu compenso. Não é bem assim. O nosso corpo, ele precisa de um número X de horas para funcionar bem, né? Geralmente são 7 horas. Algumas pessoas um pouco mais, algumas pessoas um pouco menos, isso é relativo, mas nunca é muito menos do que isso. Então, se tu dorme 3, 4 horas por noite, não tá sendo o suficiente, isso é fato, né? E querer compensar durante o final de semana tudo que tu não conseguiu dormir durante a semana, seja porque não conseguiu dormir, seja porque não tem tempo, seja porque ficou fazendo outras coisas, enfim, né? Não vai adiantar. O sono não acumula, né? Então, não adianta tu querer compensar durante o final de semana tudo que tu não conseguiu dormir durante a semana. Então, é muito importante tu dar prioridade pro teu sono, tá? Organiza o teu dia. Assim como tu organiza as tarefas do teu dia, tu sabe que, sei lá, tal hora até tal hora tu vai trabalhar, tal hora até tal hora tu vai estudar. É muito importante que tu saiba que tal hora tu vai dormir, né? E ter essa rotina mais ou menos definida. Não, hoje eu vou dormir às 9, amanhã eu vou dormir meia-noite, semana que vem eu vou dormir às 4 da manhã, né? Ter uma rotina mais ou menos definida. Claro que pode oscilar. Algum dia eu tenho um compromisso até mais tarde, outro dia um pouco mais cedo, enfim. Oscilar um pouco é natural. Nossa vida não é uma linha reta que é sempre tudo igual, né? Mas que não seja uma bagunça. Então, dê prioridade pro teu sono, certo?
Organize o teu dia e inclua no teu dia essas horinhas de sono que são muito importantes. E a última dica é com relação a algumas substâncias que podem auxiliar o nosso sono. Por exemplo, chás, né? O chá de camomila, são algumas opções que a gente pode estar utilizando, chás que nos acalmem, chás que nos relaxem, é muito importante, certo? E vou dar uma dica bônus aqui, né? A nossa 10ª dica é com relação a ter uma rotina de sono, ou seja, fazer tudo isso junto. Ir baixando as luzes todo dia, se organizar um pouquinho com relação a horários, tomar um chazinho todas as noites, por exemplo. A questão que a gente falou antes, né, de ir baixando a temperatura do corpo, então talvez como uma rotina de sono, é importante a gente ter uma rotina de sono e ir mostrando para o nosso corpo que, opa, agora tá na hora de dormir, como uma rotina de sono, tomar um banhozinho mais temperatura ambiente, assim, mais fresquinho, para ir baixando essa temperatura do nosso corpo, um pouquinho antes de dormir, para já ir relaxando, ouvir uma música mais calma ali antes de dormir, sei lá, né? Faça uma rotina de sono. Essa é a minha última dica aí para vocês. Tenha uma rotina de sono, certo? Isso nos organiza e também mostra para o nosso corpo, para nossa mente, para o nosso cérebro, quando que tá na hora de dormir, certo? Qualquer dúvida, fico à disposição e até a próxima.